Quantos pais, mães, avós que estão assistindo a gente agora vivem esse mesmo problema? O adolescente começa a namorar e a família, por algum motivo, não concorda. E isso pode gerar uma revolta no adolescente. Mas cá entre nós, chegar a esse ponto, é por isso que a gente precisa também ter um diálogo muito aberto com os nossos filhos. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora aqui no Fala Espírito Santo. Quero que você participe com a gente. Vamos lá, a gente precisa, falar sobre isso sim. Vamos lá, aqui no nosso estúdio eu recebo Monize Poltronieri. Ela é psicóloga, vai ajudar a gente nesse bate-papo. Obrigada, Monize. Boa tarde, obrigada. Participação. E a gente recebe aqui duas mamães, a Vilma, que tem uma menina, Na verdade, são duas, Vilma? Inclusive, uma está na fase da adolescência. E a Sheila Fontana, que também tem filhos e também nessa fase da adolescência, Sheila? Boa tarde, sejam todas bem-vindas, viu? Boa tarde. Também nessa fase, da adolescência. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, vocês estão em casa. Sim, a menina já passou, ela tem 20 e o menino tem 13 anos nessa fase de adolescente. Sobre essa história, sendo que você tem um filho nessa faixa etária, qual foi sua reação? Olha, quando eu vi isso, eu me atentei a que a gente tem que ficar mais e mais, porque a gente fica assim, tô atenta a isso, tô atenta àquele jogo, tô atenta a não sei o quê. Mas, gente, a gente não consegue ficar atento. E aí, é muita coisa, É muita coisa. E isso me incentiva a não dar um celular para ele, porque já tem 1 ano que ele está sem celular. Porque eles teimam, eles têm uma segurança tão grande em dizer para você que aquilo ali é seguro, que aquela pessoa é segura. Eu estava ouvindo falar, que ela era de longe. O meu menino, ele conheceu uma coleguinha, e lá do Rio Grande do Sul, e eles ficavam conversando. Mãe, mas eu conheço a casa dela toda, eu conheço a mãe. Olha, para mim poder falar com ele que isso não importava, meu Deus, foi um sacrifício. Olha para você ver a segurança que ele sentiu nisso, em dizer que conhecia a mãe, conhecia até o pai, a casa onde que a menina estava. Como se isso fosse o suficiente, Sim, para poder continuar conversando. Vilma, e você? Qual foi sua reação com essa história? Aí, Roberta, realmente choca muito, Não tem como você não chocar. Eu fiquei pavorosa, me deu vontade um dia que eu vi esse menino entrando pela delegacia, me deu vontade de pular a televisão, porque a gente fica revoltada com as coisas dessas. E filho da gente não adianta, Beto. Não é tanto a proibição de namorar. Porque, tipo assim, a gente conversa e fala assim, você não está maduro ainda para um relacionamento, Então, quando você tiver um pouquinho maior, você estiver entendendo as coisas, mesmo que 15 anos, 14 anos, vai entender o quê, Roberto? Não entende. Então, como eu já relatei uma vez aqui, eu passei isso com a minha filha, Na época, ela tinha 15 anos, e então ela fugiu de casa. Foi embora para outro estado para poder ficar com uma pessoa que eu nunca nem vi na vida. Porque conhecia pela internet. Então, eu ficava conversando. Mas eu tive dificuldade porque ela não abria mão de querer dar senha. E antes era computador, não era igual o celular que a gente tem hoje, Mas ela tinha o celularzinho dela, então eu tirei. Então, tirou, ficou o computador. Então, antigamente, você ia em lan house, você fazia tudo isso. Então, lá fora, você vai ver como. Enquanto você está na escola, a gente vai lá, a professora chama, a gente faz. Mas, infelizmente, a gente, mãe, principalmente, que tem muitas tarefas, a gente não consegue, Beta, vigiar. Não tem como, é difícil. É difícil. Você faz esforço, demais, mas é difícil. É difícil demais. Você tem que conversar sobre segurança na rua, você tem que conversar sobre abuso, você tem que conversar sobre esses riscos no celular. Aí, quando você pensa que ele está, não, agora ele está falando com um amiguinho. Na verdade, não é amiguinho, ou então, às vezes, é. Mas você não sabe a índole da outra pessoa. E pensar que é um adolescente também, Moniz. Do outro lado, era uma adolescente. Olha que ponto 2 adolescentes chegaram de tramar isso e executar, Mas aí eu te pergunto, os adolescentes se acham expert em tecnologia. Eles acham que esse mundo aqui, eles dominam. Mas eles estão preparados para o risco, por exemplo, de um namoro online?
Não, na verdade, assim, eles podem até, né, ser experts em tecnologia, mas não na parte do comportamento humano e do entendimento quanto a isso. Então, assim, eles não têm ainda a maturidade para poder entender. Se a gente for pensar assim, pessoas mais velhas, elas se relacionam, têm relacionamentos complexos, né, que às vezes não dão certo, parece que é uma coisa e não é. Imagine um adolescente que ainda está em formação, que não tem a sua parte pré-frontal ali, que é a parte do julgamento formada. Então, ele ainda não tem essa capacidade, e por isso a importância de, em casa, os pais buscar sempre um diálogo respeitoso, e sempre a questão de um vínculo forte. E esse vínculo, é importante falar, que ele não começa na adolescência, esse vínculo é lá atrás, porque a adolescência, na verdade, vai ser um momento de colheita daquilo que foi plantado ali durante toda aquela criação. Já tem comentários chegando para a gente, e eu convido você que ainda não mandou, né, sua opinião sobre essa história, sobre essa criação hoje em dia com os filhos. Como é que você lida? Vai chegar na adolescência, eles vão querer, eles vão se interessar, né, pelo coleguinha, pela coleguinha. E aí? A gente deixa? Não deixa? Como é que a gente monitora? É difícil. Olha só, tem gente falando boa tarde, os pais têm que ter pulso forte com os filhos. O meu começou a namorar com 16 anos, eu não deixei. Falei, você tem que estudar. Outro relato aqui da Evelyn, meu filho tinha 15 anos e queria conhecer uma mulher no Rio de Janeiro que tem 28. Eu fui contra ele estava planejando em ver a mulher escondida de mim. Misericórdia, olha isso, hein? Graças a Deus eu convenci dele não ir, mas isso é bem complicado. Tem gente falando, Roberta, não foi a proibição, né? Falando da maldade deles mesmo, né? Os adolescentes, mas os pais queriam proibir esse namoro, porque na verdade eles se conheceram, gente. Esse menino conheceu a menina quando ele tinha 8 anos. Aí eles ficaram 6 anos, né? Tendo esse contato online. E daqui a pouquinho a Monize vai falar pra gente sobre essa diferenciação do mundo real com o mundo virtual, se isso aguça ainda mais, como é que funciona isso na cabeça de um adolescente, né? Tá falando que, enfim, as pessoas estão aqui também pedindo ajuda sobre como dizer esse não para os filhos, como explicar isso e se não entende, né, Sheila? Como é que você conseguiu explicar para o seu filho de que, por mais que a outra menina estivesse mostrando o ambiente, a família, que aquilo não era o suficiente? Olha, eu usei o meu exemplo. E olha que hoje nós estamos numa tecnologia gigantesca, né? Na minha época, não. Eu fui abusada, né? Molestada. Então, eu usei isso. Eu falei, meu filho, mamãe, na idade que tinha, né? Antigamente, aconteceu isso com ela, imagina hoje. Você não sabe que hoje estão roubando crianças para poder vender os seus órgãos. Gente, o tráfico humano, principalmente de criança, para poder a venda de tráfico está enorme, sabe? E aí eu fui explicando a ele, fui tentando convencer. Ele não é totalmente convencido, mas ele sabe a verdade. Ele sabe o quão é perigoso conversar na internet. Na internet se conversa só com parentes, só com aquela, né, aquela roda de amigos que está ali. Fora isso, não pode conversar. E assim, eles têm uma maneira de falar que travou o ID e tal. Não tem nada disso de tecnologia desse jeito como eles falam, não. É o tal do travou a ideia, o que isso significa? Que até eu estou precisando me atualizar. O que ele quer dizer com isso? É porque acho que no computador, né, das pessoas tem um ID. Uhum. E aí eles entram lá dentro, eles colocam o ID nosso, vamos supor, eu tenho meu computador, coloco o meu como se ele tivesse travado. A pessoa do outro lado não consegue ver o meu ID, meu endereço. Então, assim, eu não sei se isso é verdade. Entendi. Ele quer dizer para você uma forma... Não, mãe, pode ficar tranquila, porque o meu é o IP, né? É IP. Né? Ele quer transmitir para você assim, não, mãe, pode ficar tranquila, porque ninguém sabe da onde eu estou falando, eu estou seguro. Tá vendo como eles se acham expert em tecnologia? Mas tem sempre alguém mais esperto que o esperto, né? Essa é a verdade. E, Vilma, como é que você reagiu depois de tudo isso? Você foi lá em Minas, né? Trouxe sua filha... Foi em Minas, é isso? Trouxe sua filha de volta? Como é que ficou essa história? Como é que você conversou com ela sobre esse namoro? Eu ouvi um comentário que a moça fez, ela falou assim, não foi nem a proibição, foi a maldade.
A minha filha, que eu não sei também se ela vai estar assistindo, né, mas quer dizer que eu a amo muito e que o que ela fez comigo lá atrás, foi muito bem auxiliada. Então, uma pessoa que eu conversava muito. Eu sentava à mesa, eu sentava com os meus sobrinhos, e tudo que eu falava para os meus filhos, eu também falava para o meu sobrinho. Então, eu não conseguia entender por que o motivo, né? Até então, da última vez que a minha filha mais nova, ela disse, mãe, ela falou para mim porque ela não falava comigo, ela não me enfrentava de frente, assim. Ela falava comigo que ela não quer ter regra. Então, a minha filha mais velha, ela teve tudo o que você pensava. Se você pensar assim que uma mãe tem que fazer para um filho, se eu puder dar, eu dava, se eu puder, eu falava, não, hoje eu não posso. Então, e tudo isso aí ela compreendia. Mas o que ela queria? Ela queria viver o mundo com 14, 15 anos de idade. E isso, a gente conversando, eu ia em escola, ia tudo. É tanto que às vezes ela matava a aula, pulava a roleta. Ficava sabendo que eu trabalhando e ela estava rodando de terminal em terminal. Então, assim, Vilma, não consegui entender até hoje qual foi o motivo dela fazer essas coisas. Então, quando ela fez exatamente os 15 anos, ela fez no sábado, quando foi no domingo, começou a bagunça. E aí, na realidade, né, ela já estava conversando pela internet, antigamente era MSN, né, tinha Orkut. Eu lembro. Então, tinha nessa CQ aí. também, antigamente, então, assim, né? você não conseguia ter nada dela. Ela não te passava nada. Então, era uma dificuldade que eu tinha de lidar com ela nessa situação. Porque ela mentia muito. Ela mentia demais, enganava muito. Então, assim, chegou a esse ponto, daí uma sobrinha minha entrar nesse meio. No dia do aniversário dela, como eu contei, que ela fez uma festa, era para 5 pessoas. Quando eu cheguei do curso, tinha mais de 50. Adolescente, com bebida, aquela coisa toda. Então, nós mandamos todo mundo embora. E foi nesse dia que ela ficou com raiva, porque eu mandei todo mundo embora. Não tinha condições de eu cuidar de um monte de adolescente, ainda por cima trazendo bebida. E foi aí que ela fugiu. Ela se revoltou ainda mais. Ela se revoltou ainda mais, e ainda creio que é sem necessidade. E aí eu fui trabalhar. Quando eu cheguei no meu trabalho, eu ouvi uma voz que dizia assim, ela vai voltar. Aí, quando falou assim comigo, fica tranquila. Assim, eu fechei a loja, fui para casa correndo mesmo. Cheguei em casa, não tinha uma peça de roupa no guarda-roupa. Isso eu descobri uma semana depois que ela estava em Minas. Aí, foi aí que eu entrei em contato com a minha irmã lá, que eles também não sabiam, que ela estava ajudando a procurar, mas não sabia. Aí, eu fiquei sabendo, e nisso... A minha irmã pediu para eu deixar lá para poder eu ficar mais calma, para não fazer besteira. Aí minha irmã foi e mandou ela. Daqui a pouco você vai contar para a gente a história final desse namoro. Se o namoro continuou acontecendo ou se você cortou. Porque é difícil, Muniz. Às vezes os pais conversam, explicam. Igual essa aqui que falou, a telespectadora falou, meu filho de 16 anos, eu falei para ele não namorar. E aí, o que a gente faz? E como que o adolescente lida também com esse sentimento da paixão? Porque nós já fomos adolescentes um dia, a gente sabe como é que é. Menino, parece que é o príncipe encantado, que a gente encontrou o homem da nossa vida e tem que ser ele. Que nunca mais vai arrumar ninguém, que nunca mais, ele é o homem da minha vida. É difícil, imagina isso na cabeça de um adolescente hoje com a tecnologia. Na verdade... O que acontece? O adolescente, eles têm muito aquele ideal, aquele imaginário do príncipe, da princesa. Isso ainda existe. Então, por que não pegar dados e mostrar a realidade para esses adolescentes? Sabe? Mostrar reportagens. É assim que acontece, é assim que é feito. Por quê? E tudo explicar as razões. Porque para o adolescente não pode ser simplesmente por que não. Tem que ter as razões, você tem que usar uma racionalidade. A gente ouvia muito, não porque não, né, antigamente, exato, né? Por que não pode fazer? Por que não? Não, mas por que não realmente não é uma resposta? Porque eles querem algo a mais, eles têm que entender. E a resposta também, às vezes, o pai fala, porque você não tem idade para namorar. Só isso é vago. Fica vago. Então, por que não tem idade para namorar? E aí é hora de explicar. Porque você ainda está no momento que você precisa estudar, você, estando num relacionamento, o seu foco vai para outro lugar, você ainda não tem uma formação psíquica necessária para um relacionamento. Vai chegar a hora em que você vai namorar. Então, calma, aproveita essa fase que você está agora. Às vezes, pegar o exemplo de alguém, de um vizinho, de um primo que talvez namorou e não deu certo. Sempre mostrando
questões racionais Mas mesmo. o que o adolescente vai fazer com aquele sentimento? Porque se ele está gostando, quanto mais você proibir, você sabe também que é pior. E se do outro lado ele também é correspondido, se a pessoa também está gostando dele, como que a gente ameniza essa paixão no filho ou na filha? Eu acho assim, depende muita coisa, porque cada família vai saber até que ponto vai permitir um namoro ou não. Tem isso. Então, muitos adolescentes começam ali a namorar e não tem nenhum problema nisso. Então, é importante uma conversa, uma orientação. Ah, minha filha começou a namorar, eu vejo que é um cara, que é um menino bacana, eu conheço a família. Então, orientar em relação a isso. Agora, se vê que essa outra pessoa, embora esse relacionamento seja correspondido, não é um adolescente que tem bons comportamentos, os valores não são os mesmos, mostrar isso, né, para que seja algo que tenha esse fundamento para ver se dessa forma consegue entender. Vilma, você proibiu depois de toda essa história? Como é que foi sua reação? O que você fez? Claro que eu proibi, né, Beto? Proibi, porque primeiro que eu passei muito, eu chorei muito, Beto, chorei muito na época, porque todas as pessoas que essa minha filha mais velha se relacionou, assim, que queria namorar, não valia nada, Beto, infelizmente. Eram pessoas de má índole. Então, ou seja, se você convive com pessoas de má índole, se você vai ficando, você também se corrompe. Ou você afasta ou você muda. Então, assim, trouxe de volta, ela veio para casa, assim, não foi fácil, tá? Você não foi fácil. Eu olhava para ela, ficava com raiva daquela situação que ela tinha criado para mim. Mas, assim, eu fui conversando com ela. Eu sempre falei, Beta, igual a moça que falou aí, a maldade. Ela, infelizmente, eu sei se ela estiver ouvindo isso, o que ela fez, os pensamentos dela foram pensamentos maus. Porque uma pessoa que convive com você, que está ali, você sabe que você tem conselhos, sua mãe fala, sua mãe faz isso, sua mãe faz aquilo. E eu nunca dizia para ela por que não. Porque você não pode por isso, porque você não está com idade disso, ou porque mamãe não tem isso, agora eu não posso. Então, era sempre uma explicação. Então, não dizia não e pronto, ou sim pronto. Não, eu vou dizer um sim hoje para você, porque você fez assim, assim, assim. Você se comportou. Mas, depois dos 15 anos, assim, de vez, ela desandou. Tipo assim, eu quero viver o meu mundo e você está me impedindo. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, quando você fizer 18 anos, que você for já completar a maioridade, aí você pode sair de casa, que não vai estar mais na minha responsabilidade. O que aconteceu? Quando ela fez 18 anos, ela arrumou uma encrenca das boas comigo. Beta, não é porque eu estou em rede aqui, não, mas é porque eu fui uma mãe exemplar para minha filha. Eu posso, assim, falar de peito aberto, de boca cheia. De consciência limpa, né? Limpa. Eu fiz o que eu pude para criar as minhas duas filhas. Sabe que isso dá até um outro assunto no próximo programa, Monize? Porque tem filhos que, com a conversa, é possível resolver. Né? Você ali fiscalizando a cada dia. Agora, tem filhos que são mais, né, audaciosos, que às vezes enfrentam mais os pais. O que explica isso? Dá um ótimo assunto aqui no programa, né? Enfrenta, né? Eu sou mais audaciosa para poder falar. Você? Olha, você vai ter condições de levar para passear, pagar o cinema, comprar pipoca. Já joga a realidade. Não, então parou. Não tem idade para namorar. Quando você tiver o seu dinheiro, tiver a sua responsabilidade, aí você namora. Esse caso que aconteceu, você chegou a conversar, por exemplo, com seu filho, com sua família, mostrando as consequências? Esse caso, não. Ainda não conversei, mas é algo que a gente vai conversar. Deve-se conversar, Monize? Quando chega mesmo diante de uma tragédia tão grande, a gente deve chamar os nossos filhos e mostrar isso, porque, por outro lado, a gente fala assim, meu Deus, sabe, que terror, não sei se eu levo isso para o meu filho. Deve, porque é justamente mostrando que eles vão ter a dimensão exata do problema. Né? E, além disso, se nós não conversamos, essa informação vai chegar de uma outra forma. Mas porque a internet está aí. Exato. Então, é melhor conversar e explicar. E até mesmo perguntar, filha, por que você acha que isso aconteceu? E aí é até uma forma bacana de começar ali um diálogo, né? Entender melhor aquele filho ou aquela filha. Tá certo. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Dá um beijo nas suas meninas, que eu sei que hoje elas te dão muito orgulho, né? Que bom, amém. Já é vovó também, né, Vilma? Obrigada a ser vovó, né, Beto? Ô, Shelinha, um beijo pra você. Dá um beijo nas crianças também. Monize, um bom final de semana. Igualmente. Nas suas duas também, princesas. Obrigada. Tá bom?